Paz do Senhor, continuando a série de vídeos falando sobre a conspiração na Igreja Evangélica Cristã, usando a Bíblia e determinando aquilo que aconteceu no passado. Agora nós estamos revelando no presente da falcatrua dos povos judeus e israelitas que se infiltraram na igreja cristã, como está escrito dentro da Bíblia. Vamos ler o versículo 29 de Atos dos Apóstolos, do capítulo 20, para comprovar isso que eu estou falando. Estou dando a fonte para as pessoas entenderem a conspiração dos judeus e israelitas no tempo de Jesus Cristo, que se infiltraram dentro da religião cristã que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha fundado e os apóstolos estavam ministrando, cooperando, administrando. Então, Paulo, nesta passagem que eu falei agora, Paulo, ele diz assim: depois da minha partida, entre aspas. Essa expressão é uma palavra profética, mas vamos ler o versículo primeiro, que está em Atos, capítulo 20, versículo 29. Porque eu sei isto, Paulo falando para a igreja evangélica cristã, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Está vendo? Paulo estava se referindo aos homens judeus e israelitas, que eles tinham a religião deles, que era a religião judaica. E eles guardavam e cumpriam e seguiam a lei de Moisés, como hoje. Esses homens ainda existem e eles estão infiltrados dentro da igreja cristã do nosso tempo. Só que hoje eles estão na posição de líderes religiosos cristãos. Por isso que nós estamos passando por essa transformação espiritual gravíssima, porque preste atenção o que Paulo fala agora, nestas palavras que eu vou revelar, e nós vamos perceber que ainda existe esta influência dos homens que são de outras raças, de outras nações, que Jesus Cristo destruiu o Velho Testamento que está escrito na Bíblia, e eles ainda continuam vivendo e praticando as coisas do Antigo Testamento, e eles ensinam estas heresias dentro da igreja cristã, como, por exemplo, guardar o sábado e outros costumes e tradições para poder denegrir o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e a bênção do Espírito Santo, que é a bênção do Espírito com E maiúsculo de Melquisedeque, não chegue às pessoas que estão dentro da igreja cristã. Então preste atenção. Por isso que está acontecendo esse abandono da fé. Essa expressão é uma palavra profética.
repetindo a palavra, depois da minha partida, entre aspas, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico, está vendo? É isso que eu falei agora, é isso que eu estou dizendo. E as pessoas, elas não se preocupam. As igrejas, os cristãos que estão dentro da igreja não percebem esta conspiração que ainda existe e está muito latente dentro da igreja cristã. Então, continuando, dentro do período apostólico, no futuro, que agora é o nosso presente, preste atenção, Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores. Está vendo? São esses que eu estou revelando. São os judeus que saíram de Jerusalém e foram até Antioquia, que era uma cidade, uma jurisdição do território do povo de Israel e Judá, que ficava entre a terra de Canaã e a terra dos árabes. Esta cidade, porque os apóstolos eles se reuniam nessa cidade, Antioquia. E eles saíram de Jerusalém e se infiltraram dentro da igreja, os judeus, porque eles são judeus ortodoxos, eles só acreditam na lei de Moisés. Eles foram lá para fazer a conspiração, para denegrir a imagem, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo estava revelando esta conspiração, porque Paulo sabia de todos esses detalhes. Daí ele diz, entre aspas, essas pessoas são lobos cruéis ou lobos vorazes. Versículo 29. Repetindo, versículo 29 de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Porque eu sei isto. Está vendo? Paulo está falando que sabe. Estava revelando para os discípulos das igrejas que estavam espalhadas pelo mundo cristão, que estava se formando, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Olha o que ele diz, está escrito na Bíblia, na nossa Bíblia, que falarão coisas perversas. É o que acontece hoje. Aliás, desculpa, eu falei errado agora. Depois de lobos cruéis, vem a vírgula, daí continuando, que não perdoarão o rebanho. Está vendo? É o que está acontecendo hoje. Não foi só naquele tempo, há 2000 anos atrás, que houve essa conspiração. Essa conspiração ainda existe, tanto do lado de fora como do lado de dentro. Só que agora está pior, porque aqui nós estamos revelando a conspiração, a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então, está escrito isso, lobos cruéis, lobos vorazes, entre aspas. O apóstolo Pedro,
depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. Estas coisas mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Olha só que constatação importante, apóstolo Pedro dizendo isso, que mesmo tendo a presença da verdadeira palavra e o verdadeiro ensino, nem é sempre suficiente para impedir a manifestação do falso, da falsa palavra, do falso ensino. É isso que está acontecendo por aí, em todo o lugar. Por isso que as pessoas estão vivendo deste jeito. Estão vivendo sem a verdade dos fatos. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveriam de surgir com o tempo no meio da igreja. Está vendo? Olha quantas revelações, falsos mestres, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico. Como está escrito em Gálatas, capítulo 1, versículo 7. E também está escrito em Judas, capítulo 4. Repetindo, o apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, isso está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao versículo 21. Mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso, como Jesus sempre falava, dos falsos profetas. Esses são os líderes, tanto os líderes que estão de fora da igreja, que não são cristãos, não são evangélicos, como os que estão dentro da igreja. O ataque é por todos os lados. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual, que se transforma numa guerra física, corporal. Então, são espíritos com E minúsculo que estão comandando e governando as igrejas cristãs do mundo inteiro. Esta é uma revelação que Jesus Cristo está me mostrando agora. Eu estou passando para os irmãos do canal Igreja Evangelho dos Pobres. Esta conspiração. E Pedro também mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Hoje em dia, o ensino cristão está sendo falsificado, como era antes. Na antiga igreja que os apóstolos estavam fundando. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas,
Tanto é que esses falsos profetas, eles conseguiram até ludibriar o apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro já estava querendo voltar ao sistema da circuncisão, porque estes falsos profetas infiltrados dentro da igreja primitiva estavam induzindo e persuadindo aos apóstolos a ensinarem o culto da circuncisão. E tanto é que esses falsos profetas, eles eram como gafanhotos. Eles se filtravam dentro e fora da igreja, até dentre o povo. E está escrito na palavra de Deus que isto iria acontecer, como está acontecendo, como haveriam de surgir com o tempo. Está vendo? No meio da igreja, falsos mestres, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico. Eles já estavam ali, infiltrados, como está escrito em Gálatas, capítulo 1, versículo 7, como está escrito em Judas, versículo 4. E agora vamos revelar a origem dos falsos mestres, que é o que eu falei agora há pouco. Vamos revelar aqui, preste atenção, para poder terminar este vídeo. Versículo 30, que era o próximo versículo do capítulos de 20 de Atos dos Apóstolos. E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Está vendo? É isso que está acontecendo. Vamos ler aqui, 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso de Paulo. Nos chamam, aliás, no discurso que estava acontecendo na escritura de Lucas, porque Lucas que estava descrevendo toda essa conspiração em Atos dos Apóstolos. Olha só, não era só Paulo que estava revelando. Lucas também escreveu também. São 2 superapóstolos. A origem dos falsos mestres. Olha só o que está escrito. 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso. Nos chamam a atenção, que está escrito em Atos, capítulo 20, versículo 30, por exemplo. Preste atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja. Igreja cristã, evangélica, essa que você segue. Dentre vós mesmos, entre aspas. E quem são esses? Pode ser os apóstolos antigos? Pode. Pode ser as pessoas que estavam de fora e se filtraram, os judeus israelitas? Pode. Vamos ver. Porque eles ainda eram judaizantes. Eles eram judaizados. E segundo, a segunda coisa que comprova isso, se levantarão homens que comprova isso que Lucas escreveu. Ele escreveu assim,
se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. É o que acontece hoje em dia com a Igreja Universal, com aquelas igrejas que são top, aquelas igrejas que são grandes, porque eles misturam o judaísmo com o cristianismo. Então, elas não são consideradas, na minha opinião, como sendo igrejas cristãs, porque elas carregam a maldição hereditária. Os discípulos deles ainda estão por aí. Esses discípulos que agiram há 2000 anos atrás, hoje eles estão com este rótulo, com esta roupagem, que são esses mega templos falsos cristãos, que são neopentecostais, tipo Universal, Deus é Amor, essas igrejas. Os discípulos deles ainda estão por aí. São os líderes dessas igrejas grandes, essas megas igrejas. A Igreja da Graça, todas essas, conhecidas e famosas, entre outras. Entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras. Está vendo? Isso não acontece só dentro da igreja cristã, mas fora da igreja também. Está escrito isso. Eles se consideram acima da palavra de Deus que está escrito na Bíblia. Como os judeus messiânicos, os povos e as pessoas e os homens de outras raças, os judeus israelitas que se tornaram gentios hoje em dia. Então é uma confusão generalizada. Tudo isso para denegrir e destruir a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir, entre aspas, porque eles acham que são mestres, né? Eles acham que são autoridades, né? Porque eles usam a inteligência para fazer o mal. E as pessoas acreditam na doutrina desses homens. São doutrinas de demônios. Preste atenção. Corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. É isso que eles fazem. Eles inventam novas doutrinas, como está escrito aqui. Em Gálatas, capítulo 1, está escrito aqui. No versículo 8. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Olha só. E no versículo 9 está escrito: assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. O apóstolo Paulo, ele está repetindo novamente e avisando, advertendo que se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema, seja maldito. Então, se você está recebendo um evangelho adulterado, não importa se seja dentro da Bíblia, dentro dos apócrifos, dentro da Bíblia católica, que são
74 livros, dentro da Bíblia protestante, que são 66 livros, seja o que for, Paulo está falando que é anátema, é maldito. Versículo 8 e 9 do capítulo 1 de Gálatas. Acabei de ler aqui. Então nós vamos continuar no próximo vídeo a falar da conspiração. Este é o primeiro ou segundo vídeo, acho que é o segundo vídeo. Agora eu vou falar só sobre isso, por enquanto. Ou sei lá, pode ser que eu fale de outras coisas também. Mas agora nós vamos provar que o cristianismo ele está sendo destruído de dentro para fora e de fora para dentro. Porque as pessoas do mundo não querem se converter para o verdadeiro evangelho que está na Bíblia, que a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados está demonstrando. Então a escolha é sua. Você que sabe. Você continue na sua religião, na sua congregação, vivendo a sua vida e achando que já está salvo, mas sem saber de todos esses detalhes que eu estou revelando, que você não vai achar em qualquer lugar por aí, somente na Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. E eu estou mostrando as passagens bíblicas para você que não conhece a verdade. Fica com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.